Antes mesmo da última ceia, enquanto o destino de Jesus ainda estava sendo selado nas sombras, Judas Iscariotes já havia feito seu pacto sombrio com os líderes religiosos judeus, os fariseus. Antes que o vinho fosse derramado e o pão partido naquela última refeição sagrada, Judas já havia selado seu destino com 30 moedas de prata, um preço barato pelo sangue de seu mestre. Enquanto Jesus partilhava o cálice com seus discípulos, sabia em seu coração quem o trairia, embora a dor da traição não diminuísse sua oferta de amor e perdão. As moedas de prata trocadas nas mãos dos fariseus eram um símbolo da ganância que corrompia o coração de Judas. Sua decisão de entregar Jesus aos romanos em troca de uma mera soma de dinheiro ecoa como um ato de traição além da compreensão. Durante a última ceia, assim que Jesus revelou que seria traído, enquanto os discípulos estavam se olhando e se questionando quem seria o traidor, Judas sai apressadamente do local sem dizer nada. Ao se deparar com o peso esmagador do seu destino iminente, Jesus buscou refúgio na quietude serena do Jardim das Oliveiras, junto aos demais discípulos. Em seguida, se afastou para ficar sozinho. Era uma noite densa e estrelada, e enquanto a brisa suave balançava as folhas das oliveiras, Jesus se viu envolto em uma tempestade de emoções conflitantes. Sabendo que sua hora se aproximava, Jesus mergulhou em uma profunda oração. Ele estava plenamente consciente do que o esperava: a traição, o julgamento, a tortura e, finalmente, a crucificação. Mas mesmo assim, a magnitude da sua missão e o fardo que carregava eram quase insuportáveis. Seu suor transformou-se em gotas de sangue, enquanto ele clamava a Deus, seu Pai Celestial, em busca de conforto e orientação. Ele rogou para que, se possível, o cálice da sua crucificação fosse afastado dele. No entanto, mesmo em meio à sua agonia, ele se submeteu à vontade divina, declarando: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Pedro, Tiago e João, seus discípulos mais próximos, foram convidados por Jesus a vigiar e orar com ele, mas eles estavam sonolentos e não puderam suportar a magnitude do momento. Jesus sentiu a solidão pesar sobre ele. Mesmo seus amigos mais íntimos não podiam compartilhar o peso de sua angústia. Ele enfrentou a agonia de sua missão sozinho, mas não sem a presença reconfortante de um anjo enviado do céu para fortalecê-lo. Apesar da sua dor, Jesus encontrou resignação em sua oração. Ele se submeteu à vontade de Deus, preparando-se para enfrentar o sacrifício supremo que redimiria a humanidade. E assim, entre as oliveiras antigas e as sombras da noite, a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras se tornou um testemunho eterno da sua humanidade, sua fé inabalável e seu sacrifício incomparável pelo bem de todos os seres humanos. Enquanto isso, Judas, conhecendo os hábitos de Jesus, marcha junto com os soldados romanos e os fariseus em direção ao Jardim das Oliveiras, onde Jesus estava em oração. Quando chegaram ao jardim, Jesus estava lá, envolto em uma aura de paz e serenidade, enquanto orava fervorosamente. Judas, com coração pesado e mãos trêmulas, se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo no rosto, o sinal pré-estabelecido para identificar o homem que eles buscavam. O beijo de Judas, que deveria ser um gesto de amizade, tornou-se uma traição dolorosa e trágica. Os soldados romanos imediatamente reconheceram Jesus como o alvo da sua busca e o capturaram ali mesmo, sob a luz das estrelas. Jesus, com calma e dignidade, aceitou seu destino. Ele sabia que esse era o caminho que o levaria ao cumprimento da sua missão divina. E assim, enquanto Judas se afastava, consumido pelo peso da sua traição, Jesus seguia adiante, enfrentando os desafios que o aguardavam com uma coragem e uma fé que inspirariam gerações futuras. O julgamento religioso teve início logo após a sua prisão no Jardim das Oliveiras.
Jesus foi levado até a casa do sumo sacerdote, onde os anciãos, escribas e membros do sinédrio estavam reunidos. Ali, eles estavam prontos para julgar Jesus por blasfêmia e violação das leis religiosas judaicas. As acusações contra Jesus incluíam alegações de que ele se proclamava como o Filho de Deus e o Messias, o que era considerado uma afronta aos ensinamentos religiosos tradicionais. Jesus permaneceu em silêncio em grande parte do julgamento, respondendo apenas quando era diretamente questionado pelo sumo sacerdote. Quando perguntado se ele era o Cristo, o Filho de Deus, Jesus afirmou sua identidade divina, desencadeando a acusação de blasfêmia. Após o julgamento religioso, o Sinédrio decidiu que Jesus deveria ser levado ao governador romano, Pilatos, para enfrentar o julgamento político. O Sinédrio não tinha autoridade para executar a pena de morte. Então, buscaram a condenação de Jesus perante as autoridades romanas. Assim, ao amanhecer, Jesus foi levado até o palácio de Pilatos, o governador romano da Judéia, em Jerusalém. Pilatos era responsável por questões políticas e judiciais na região, e sua autoridade era necessária para ratificar qualquer sentença de morte. Os líderes religiosos judeus esperavam que Pilatos confirmasse a condenação de Jesus e ordenasse sua crucificação. Durante o julgamento, junto com Pilatos, estavam Jesus e Barrabás. Um seria condenado e o outro receberia a liberdade, como era de costume durante a Páscoa. Não querendo se comprometer da decisão, já que recebia grande pressão dos líderes religiosos e da multidão, mesmo sabendo da inocência de Jesus, Pilatos pergunta a todos quem deveria ser solto. Jesus, conhecido como o Rei dos Judeus e um mestre por sua compaixão e ensinamentos, ou Barrabás, um rebelde violento e assassino. A multidão, incitada pelos líderes religiosos, clamou por Barrabás, exigindo sua libertação. Pilatos, surpreso com a intensidade da rejeição a Jesus, perguntou novamente, mas a multidão continuou a gritar por Barrabás. Sob pressão e temendo uma revolta, Pilatos cedeu à vontade da multidão e proferiu a sentença que ecoaria através dos séculos. Então o que farei de Jesus, chamado Cristo? A multidão, incitada pelos líderes religiosos, gritou, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos trouxe uma bacia de água e lavou as mãos diante da multidão reunida, declarando, sou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Após a sentença de Pilatos, Jesus foi entregue aos soldados romanos para ser flagelado. Ele foi despido, amarrado a uma coluna de madeira e colocado uma coroa de espinhos em sua cabeça, enquanto os soldados usavam chicotes com pontas de metal ou ossos para golpeá-lo repetidamente. Esse ato de tortura causou ferimentos profundos em seu corpo, resultando em uma grande perda de sangue. Eles o vestiram com um manto púrpura, como uma zombaria à sua proclamação como o Rei dos Judeus, e o ridicularizaram, ajoelhando-se diante dele em escárnio. Após ser cruelmente espancado e humilhado, Jesus foi forçado a carregar sua própria cruz até o local da crucificação, conhecido como o Calvário ou Gólgota. A cruz, feita de madeira pesada, era colocada sobre os ombros de Jesus, e ele foi compelido a caminhar pela cidade até o local de execução. Durante o trajeto até o Calvário, Jesus estava fisicamente exausto e enfraquecido pela tortura. Os soldados romanos recrutaram um homem chamado Simão de Cirene para ajudar a carregar a cruz de Jesus, aliviando o peso sobre ele. No caminho para o Calvário, Jesus encontrou um grupo de mulheres que choravam e lamentavam sua situação. Ele dirigiu palavras de conforto a elas, expressando sua preocupação pelo sofrimento futuro que Jerusalém enfrentaria. Após uma jornada árdua, Jesus finalmente chegou ao Calvário, o local designado para sua crucificação. Ali, ele foi despojado de suas vestes, pregado suas mãos e pés
na madeira áspera da cruz que foi erguida entre dois criminosos. Ele permaneceu ali, sofrendo e agonizando, enquanto era exposto à zombaria dos espectadores e dos soldados. Enquanto estava na cruz, inicialmente, Jesus permaneceu em silêncio, absorvendo dor insuportável e o desprezo dos que o assistiam. Em seguida, ele começou a proferir as 7 palavras da cruz. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Jesus falou essas palavras ao ladrão arrependido que estava crucificado ao seu lado, prometendo-lhe a salvação e a entrada no reino de Deus. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Nesse momento, Jesus expressou preocupação com sua mãe, Maria, e com o discípulo amado, João, pedindo-lhes para cuidarem um do outro como mãe e filho. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus, capítulo 27, versículo 46, e Marcos, capítulo 15, versículo 34. Estas palavras refletem a profunda angústia espiritual de Jesus ao sentir a separação momentânea de Deus Pai enquanto carregava o peso dos pecados da humanidade. Tenho sede. João 19, 28. Jesus expressou sua humanidade ao sentir sede durante a crucificação, uma declaração que também cumpriu uma profecia do Antigo Testamento, Salmo 69, 21. Está consumado. João 19, 30. Com essas palavras, Jesus proclamou o cumprimento da sua missão redentora na terra, simbolizando que o plano da salvação estava completo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Essas foram as últimas palavras de Jesus na cruz, expressando sua entrega voluntária à vontade de Deus Pai e seu descanso na sua soberania. Quando os soldados se aproximaram de Jesus, perceberam que ele já estava morto. No entanto, para garantir sua morte, um soldado romano chamado Longino, também conhecido como o Centurião, perfurou o lado de Jesus com uma lança. A lança atingiu seu lado direito, penetrando profundamente em seu corpo. O Evangelho de João descreve esse evento da seguinte forma: Mas um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. João 19, 34. Essa ferida provocada pela lança é interpretada por muitos como um cumprimento das profecias do Antigo Testamento, como em Zacarias 12, 10, que fala sobre aquele que será trespassado, e também como um sinal da veracidade da morte de Jesus. O sangue e a água que saíram da ferida têm sido associados simbolicamente ao batismo e à Eucaristia na tradição cristã. Após a morte de Jesus na cruz, o Evangelho de Mateus relata que houve um terremoto. Ele simboliza a natureza cósmica e divina do sacrifício de Jesus, marcando um momento de transformação na história. Junto com o terremoto, o Evangelho de Mateus menciona que os sepulcros foram abertos e que muitos corpos santos foram ressuscitados. Esses eventos sobrenaturais são vistos como um sinal do poder e da autoridade de Deus que estava presente na morte e ressurreição de Jesus. Eles também testemunham a vitória de Cristo sobre a morte e sua capacidade de trazer vida, mesmo após sua própria morte, além de confirmarem a identidade e a missão divina de Jesus como o Messias esperado e o Filho de Deus. Obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Até breve!